Uma exposição das 7 eras da Igreja. O irmão William Marion Branham pregou uma série de sermões de 4 a 11 de dezembro de 1960 para receber inspiração para a mensagem que ele escreveu neste livro. E então, pessoalmente, ele editou este livro muitas vezes durante 5 anos, antes que fosse distribuído em 4 de dezembro de 1965. Capítulo 1. A revelação de Jesus, o Cristo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele, glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Introdução ao capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, de 1 a 3.
revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O escriba, não o autor, deste livro é São João, o Divino. Historiadores concordam que ele viveu a última parte de sua vida em Éfeso, embora no tempo da composição deste livro ele esteve na ilha de Patmos. Não é a história da vida de João, mas é a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras da Igreja. No versículo 3 é chamado de profecia, e isso é realmente o que ele é. Este livro é usualmente denominado a revelação de São João, mas isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo dada a João para os cristãos de todas as eras. É o único livro em toda a Bíblia que foi escrito pelo próprio Jesus, através do aparecimento pessoal a um escriba. É o último livro da Bíblia, não obstante ele fale do princípio e do fim das dispensações do Evangelho. Agora, a palavra grega para revelação é apocalipse, que significa desvelar. Este desvelar é perfeitamente descrito no exemplo de um escultor desvelando sua obra de estatuária, expondo-a ao espectador. É um descobrimento revelando o que estava previamente escondido. Ora, o descobrimento não é apenas a revelação da pessoa de Cristo, mas é a revelação de suas obras futuras nas 7 eras da Igreja vindouras. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser superenfatizada. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Agora, eu não estou falando acerca deste livro de Apocalipse e você. Eu estou falando acerca de toda a revelação. Ela é tremendamente importante para a igreja. Você se recorda em Mateus 16, onde Jesus fez aos discípulos esta pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isso é realmente carnal. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão instável que negou o Senhor Jesus e praguejou enquanto o fazia? Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. E não era alguma pedra situada lá, como se Deus tivesse santificado o terreno naquele lugar. E não é como os protestantes dizem que a igreja está edificada sobre Jesus. Foi a revelação. Leia da maneira como está escrito. Não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai tu revelou. E sobre esta pedra, revelação, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação, sobre o assim diz o Senhor. Como soube Abel o que fazer a fim de oferecer a Deus um sacrifício apropriado? Pela fé, ele recebeu a revelação do sangue. Caim não obteve tal revelação, embora ele tivesse um mandamento.
Portanto, ele não pôde oferecer o sacrifício correto. Foi uma revelação de Deus que fez a diferença e deu a Abel vida eterna. Agora você poderia tomar o que o pastor diz, ou o que o seminário ensina. E embora isto lhe seja ensinado com eloquência, até que Deus revele a você que Jesus é o Cristo e que é o sangue que o limpa e que Deus é seu Salvador, você nunca terá vida eterna. É a revelação espiritual que o faz. Agora, eu disse que este livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo e o que ele está fazendo nas igrejas durante essas 7 eras. É uma revelação, porque os discípulos, eles próprios, não conheciam estas verdades registradas. Não tinha sido previamente revelado a eles. Você se recorda que eles vieram a Jesus no livro de Atos e lhe perguntaram: Tu vais neste tempo restaurar o reino a Israel? E ele disse: Não vos pertence saber os tempos ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como tendo um reino terrestre. Porém, era um reino espiritual que ele ia edificar. Ele mesmo não podia dizer-lhes acerca de seu lugar nele, pois o Pai não o tinha revelado a ele. Mas agora, após sua morte e ressurreição, e neste tempo particular em seu ministério medianeiro, ele é capaz de expor aqui nesta revelação de si mesmo a João o que a sua glória e presença na igreja significariam e fariam. Nesta revelação, ele nos diz qual é o fim do diabo. Ele nos diz como vai tratar com o diabo e lançá-lo no lago de fogo. Ele revela o fim dos maus que seguem a Satanás. E Satanás odeia isso. Você já notou como Satanás odeia 2 livros da Bíblia, mais do que todos os outros? Através de teólogos liberais e pseudocientistas, ele está sempre atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Nestes 2 livros, nós encontramos a origem de Satanás, seus caminhos horríveis e sua destruição. É por isso que ele os ataca. Ele odeia ser exposto. E nesses livros, ele é exposto exatamente como ele é. Jesus disse acerca de Satanás: Ele não tem parte em mim, e eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de provar diferente isso, mas ele não pode. Portanto, ele faz tudo o que pode para destruir a confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Deixe-me apenas incluir aqui uma informação proveniente do meu próprio ministério, se você não se importar. Todos vocês sabem que este dom, em minha vida, é sobrenatural. É um dom através do qual o Espírito Santo é capaz de discernir doenças e os pensamentos dos corações dos homens e outras coisas ocultas que somente Deus poderia saber e então revelar a mim. Eu queria que você pudesse estar comigo e ver a face das pessoas quando Satanás sabe que vai ser exposto. Agora não é acerca das pessoas que eu estou falando. É que Satanás tomou o controle de suas vidas através do pecado, da indiferença e da doença. Mas você deveria ver suas faces. Satanás sabe que vai ser exposto e as mudanças mais peculiares vêm sobre o semblante das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de deixar as pessoas saberem de suas obras. É por isso que ele odeia tanto essas reuniões. Quando nomes são citados e doenças reveladas, Satanás odeia. Agora, o que é isto? Não é adivinhação do pensamento, não é telepatia, nem é feitiçaria. É uma revelação pelo Espírito Santo. Esta é a única maneira de eu poder sabê-lo. É claro que a mente carnal chamará isto de qualquer coisa, menos de Espírito Santo.
Deixe-me mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E ele não muda. Ele sabe isso muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Assim, Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16 em ação, é a verdadeira igreja que Jesus reclama como sua. Tudo mais é falso. Tem que ser. Agora recordem isto. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. E ele expõe Satanás, revelando suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isso. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, o que ela representa e que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Com verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então, eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação ou falharemos em obtê-la. Juntando esses dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. Requererá a habilidade de ouvir de Deus. Requererá a instrução sobrenatural. Não apenas um estudante comparando versículo com versículo. Embora isso seja bom. Mas o ministério requer o ensinamento do Espírito ou ele nunca se torna claro. Como necessitamos ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Como eu já disse, este livro, Apocalipse, é a consumação das Escrituras. Está até mesmo colocado exata e corretamente no cânon da Escritura, no fim. Agora, você pode saber por que ele diz que qualquer um que o lê ou mesmo ouve é abençoado. É a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. E você pode ver por que os que acrescentassem ou tirassem dele seriam amaldiçoados. Teria que ser assim, pois quem pode acrescentar ou retirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo? É simples assim. Não há nada com tal poder prevalecente como a revelação da palavra. Veja no versículo 3, uma bênção é proferida sobre aqueles que dão atenção especial a este livro. Eu penso que isto se refere ao costume no Velho Testamento dos sacerdotes lerem a palavra
para a congregação de manhã. Veja você, muitos não podiam ler, portanto o sacerdote tinha que ler para eles. Contanto que fosse a palavra, a bênção estava lá. Não importava se fosse lida ou ouvida. O tempo está próximo. Anteriormente, o tempo não estava próximo. Na sabedoria e economia de Deus, esta poderosa revelação, embora plenamente conhecida de Deus, não podia se manifestar até esse tempo. Assim, aprendemos imediatamente um princípio. A revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era e num tempo específico. Observe a história de Israel. A revelação de Deus para Moisés veio somente num tempo específico da história, e ainda mais especificamente veio quando o povo clamou a Deus. Jesus, ele próprio veio na plenitude do tempo, sendo ele a completa revelação da divindade. E nesta era, Laodiceia, a revelação de Deus virá em seu devido tempo. Ela não se atrasará, nem será prematura. Pense nisto e considere-o bem, pois estamos hoje no tempo do fim. A saudação. Apocalipse capítulo 1, de 4 a 6. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos, que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Há aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. A palavra Ásia é realmente Ásia Menor. É uma pequena porção de terra aproximadamente do tamanho de Indiana. As 7 igrejas lá foram especialmente escolhidas dentre todas as outras igrejas por suas características, pois essas mesmas características seriam encontradas nas sucessivas eras séculos mais tarde. Os 7 Espíritos diante do trono é o Espírito que estava em cada um dos 7 mensageiros, dando-lhes seus ministérios para a era em que cada um viveu. Agora, todas estas expressões, aquele que é, e aquele que era, e há de vir, e fiel testemunha, e primogênito dentre os mortos, e príncipe dos reis da terra, e o Alfa e o Ômega, e o Todo-Poderoso, são títulos e descrições da única e mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. O Espírito de Deus em João se expressa assim, a fim de apresentar a suprema deidade de Jesus Cristo e revelar a divindade como um Deus. Hoje, há um erro grave, que diz haver 3 deuses, em lugar de um. Esta revelação, conforme dada a João pelo próprio Jesus, corrige esse erro. Não é que haja 3 deuses, mas um Deus com 3 ofícios. Há um Deus com 3 títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Esta poderosa revelação é a que a igreja primitiva tinha e deve ser restaurada neste último dia, junto com a fórmula correta do batismo nas águas. Agora, os teólogos modernos não concordarão comigo, pois aqui está o que foi escrito em uma grande revista cristã. Esse ensinamento sobre a Trindade está no próprio coração e âmago do Velho Testamento. Do mesmíssimo modo está no coração e âmago do Novo Testamento. O Novo Testamento é exatamente tão oposto quanto o Velho Testamento à ideia de que haja mais deuses do que um. Todavia, o Novo Testamento com igual clareza ensina que o Pai é Deus, e o Filho é Deus,
e o Espírito Santo é Deus, e que estes três não são três aspectos da mesma pessoa, mas três pessoas estando em uma verdadeira relação pessoal uma com a outra. Aí temos a grande doutrina das três pessoas, porém um Deus. Eles também afirmam: Deus, de acordo com a Bíblia, não é simplesmente uma pessoa, mas ele é três pessoas em um Deus. Esse é o grande mistério da Trindade. Claro que é. Como pode estar três pessoas em um Deus? Não só não há Bíblia para isso, mas mostra até uma falta de raciocínio inteligente. Três pessoas distintas, embora de idêntica substância, fazem três deuses, ou a linguagem perdeu completamente seu significado. Apenas ouça estas palavras de novo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isto é deidade. Isto não é simplesmente um profeta, um homem. Isto é Deus. E não é uma revelação de três deuses, mas de um Deus, o Todo-Poderoso. Eles não acreditavam em três deuses no princípio da igreja. Você não pode encontrar esse tipo de crença entre os apóstolos. Foi após a era apostólica que esta teoria foi introduzida e realmente tornou-se um debate e uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia. A doutrina da divindade causou uma dissidência em duas direções. E dessa dissidência surgiram dois extremos. Um realmente entrou no politeísmo, crendo em três deuses, e os outros entraram no unitarismo. É claro que demorou um pouco para acontecer, mas aconteceu e nós o temos exatamente hoje. Mas a revelação através de João, pelo Espírito às igrejas foi: eu sou o Senhor Jesus Cristo e eu sou tudo isso. Não há nenhum outro Deus. E ele pôs seu selo sobre esta revelação. Considere isto. Quem foi o pai de Jesus? Mateus 1,18 diz: Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mas Jesus, ele próprio afirmou que Deus era seu pai. Deus, o Pai, e Deus, o Espírito Santo, como frequentemente expressamos estes termos, tornam o Pai e o Espírito um. Verdadeiramente eles são, ou então Jesus teve dois pais. Mas note que Jesus disse que ele e seu Pai eram um, não dois. Isso constitui um Deus. Visto que isto é história e escrituristicamente verdadeiro, as pessoas se perguntam de onde vieram as três. Tornou-se uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia em 325 DC. Esta trindade, uma palavra absolutamente não escriturística, foi baseada nos muitos deuses de Roma. Os romanos tinham muitos deuses aos quais oravam. Eles também oravam a ancestrais como mediadores. Foi apenas um passo dar novos nomes a antigos deuses, de modo que temos santos para tornar isto mais bíblico. Assim, em lugar de Júpiter, Veneza, Marte, etc., temos Paulo, Pedro, Fátima, Cristóvão, etc., etc. Eles não podiam fazer sua religião pagã funcionar com apenas um Deus. Portanto, eles o dividiram em três e fizeram dos santos intercessores como tinham feito intercessores de seus ancestrais. Desde então, as pessoas têm falhado em dar-se conta de que há apenas um Deus com três ofícios ou manifestações. Eles sabem que há um Deus conforme a Escritura, mas eles tentam estabelecer a teoria de que Deus é como um cacho de uvas. Três pessoas com a mesma divindade, igualmente compartilhada por todos. Mas diz claramente aqui em Apocalipse que Jesus é,
o que era e o que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, que quer dizer que ele é o A até Z, ou o tudo isto. Ele é tudo, o Todo-Poderoso. Ele é a rosa de Saron, o lírio do vale, a resplandecente estrela da manhã, o renovo justo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, um Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16 diz: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isto é o que a Bíblia diz. Não diz nada acerca de uma primeira ou segunda ou terceira pessoa aqui. Diz que Deus foi manifestado em carne. Um Deus. Esse único Deus foi manifestado em carne. Isso deveria pôr fim à questão. Deus veio numa forma humana. Isso não fez dele um outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação então, e é uma revelação agora, um Deus. Vamos voltar na Bíblia e ver o que ele era no princípio conforme a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová aparecia a Israel numa coluna de fogo. Como um anjo do concerto, ele habitava naquela coluna de fogo e dirigia Israel diariamente. No templo, ele anunciava sua vinda como uma grande nuvem. Então, um dia ele foi manifestado em um corpo nascido virginalmente que foi preparado para ele. O Deus que habitava sobre as tendas de Israel agora tomava sobre si uma tenda de carne e habitou como um homem entre homens. Mas ele era o mesmo Deus. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus. Nele habitava toda a plenitude da divindade corporalmente. Nada pode ser mais claro do que isso. Mistério, sim, mas verdade real não pode ser mais claro. Portanto, se ele não era 3 pessoas, então ele não pode ser 3 agora. Um Deus, e este mesmo Deus se fez carne. Jesus disse: Eu vim de Deus e vou voltar para Deus. João 16, 27 e 28. Isso é exatamente o que aconteceu. Ele desapareceu da terra através de sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Então, Paulo encontrou-se com ele no caminho para Damasco, e ele falou a Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo disse: Quem és, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus. Ele era uma coluna de fogo, uma luz cegante. Ele havia voltado exatamente como ele disse que faria, de volta à mesma forma que ele era antes que se revestisse de um tabernáculo de carne. Isso é exatamente como João viu isto. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Note onde João diz que Jesus está. Ele está no seio do Pai. Lucas 2,11 diz: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele nasceu o Cristo, e 8 dias mais tarde, quando foi circuncidado, ele foi chamado Jesus, assim como o anjo lhes tinha falado. Eu nasci um Branham. Quando nasci, eles me deram o nome de William. Ele era Cristo, mas lhe foi dado um nome aqui embaixo entre os homens. Aquele tabernáculo exterior que os homens podiam ver foi chamado Jesus. Ele era o Senhor da glória, o Todo-Poderoso manifestado em carne. Ele é Deus Pai,
Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso. Pai, Filho e Espírito Santo são apenas títulos. Eles não são nomes. É por isso que nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, pois esse é um nome, não um título. É o nome desses títulos, exatamente como você toma um bebê recém-nascido, que é um filho, e lhe põe nome. Bebê é o que ele é. Filho é o título. Então você lhe põe o nome. João Henrique Moreno. Você não batiza apenas em nome de Jesus. Há milhares de Jesuses no mundo. E houve até antes de Jesus, nosso Salvador. Mas há somente um deles nascido, o Cristo, Senhor Jesus Cristo. As pessoas falam de Jesus ser o eterno Filho de Deus. Ora, isso não é uma contradição? Quem já ouviu falar de um filho ser eterno? Filhos têm princípios, mas aquele que é eterno nunca teve princípio. Ele é o Deus eterno, Jeová, manifestado na carne. No Evangelho de São João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a verdadeira e fiel testemunha da palavra eterna do Pai. Ele era um profeta e podia dizer o que o Pai lhe ordenava dizer. Ele disse: meu Pai está em mim. Isso é o que Jesus, o tabernáculo, disse: meu Pai está em mim. Deus tem muitos títulos: justiça nossa, a nossa paz, e sempre presente, e Pai, e Filho, e Espírito Santo. Porém, ele tem somente um nome humano, e esse nome é Jesus. Não fique confuso porque ele tem 3 ofícios ou tem uma manifestação tríplice. Na terra, ele era um profeta. No céu, ele é o sacerdote. E retornando à terra, ele é Rei dos Reis. Aquele que era, esse é Jesus, o profeta. Aquele que é, esse é ele, o sumo sacerdote, fazendo intercessão. Um que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Que há de vir, esse é o Rei vindouro. Na terra, ele era a palavra, o profeta. Moisés disse dele: o Senhor teu Deus te despertará um profeta como eu, e será que se eles não ouvirem as palavras desse profeta, eles serão extirpados de entre o povo. Notem estes fatos acerca de Jesus. Na terra, ele era profeta, cordeiro e filho. Isto não o tornou 3. Estas eram apenas manifestações ou ofícios de uma pessoa, Jesus. Agora, há uma porção da Escritura muito apreciada que os trinitarianos pensam provar seu ponto de vista de haver mais do que uma pessoa efetiva na divindade. É Apocalipse 5, versos 6 e 8. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. De fato, estes versículos isolados pareceriam provar o ponto de vista deles. Note, eu disse, estes versículos isolados. Entretanto, leia Apocalipse 4, versos 2 e 3, e 9 e 11. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono.
E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Note atentamente que no versículo 2 diz não 2 ou 3, mas assentado sobre o trono. No versículo 3 diz não os, que estava assentado. Era na aparência semelhante à pedra jaspe. No versículo 9 diz que os animais davam honra não aos, que estava assentado. No versículo 10 diz que os anciãos prostravam-se diante não dos, que estava assentado. No versículo 11 diz que eles clamavam: Digno és, Senhor, não senhores. Também no versículo 11 diz que este sobre o trono era o Criador, que é Jesus. João 1:3, que é Deus, Espírito, Jeová do Velho Testamento. Gênesis 1:1. Mas não vamos parar aqui. Leia agora em Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Também leia Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Note que, de acordo com o próprio Jesus, que escreveu o Apocalipse, ele está assentado com o Pai. O Espírito em Paulo, e esse Espírito é o Espírito de Cristo, pois esse é o Espírito de profecia, por meio do qual vem a palavra. Diz que ele está assentado à destra de Deus. Mas quando João olhou, ele viu somente sobre o trono. E não foi antes de Apocalipse capítulo 5, de 6 a 8, que vem depois de Apocalipse 4, de 2 a 3, na sequência de tempo, que vemos o Cordeiro tomando o livro que estava sentado no trono, como indicado em Apocalipse capítulo 4, versos de 2 a 3 e de 9 a 10. O que é isto? É o mistério de Deus. Ele, Jesus, saiu de Deus, tornou-se manifesto em carne, morreu e ressuscitou, e retornou ao seio do Pai. Como João disse, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João 1:18. Agora era tempo de Deus, Messias, voltar e reclamar sua noiva, e então se apresentar, fazer-se conhecido a Israel. Desse modo vemos Deus novamente avançando para assumir um relacionamento físico com o homem, como o filho de Davi, rei dos reis e senhor dos senhores, e noivo da noiva gentia. Não é dois deuses, mas simplesmente Deus manifestando seus poderosos ofícios trinos e títulos.